Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 2, estudo de número 2. A vida cristã em unidade e humildade. O texto áureo, Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É a verdade prática. Cada crente é chamado a imitar Jesus Cristo nas atitudes e na essência. Glória a Deus. Vamos ler Filipenses 2, de 1 a 30, e vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou iniciar. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra. Todos juntos. Porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte,
não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, por este dia que o Senhor fez e nos abençoou estando aqui na tua casa para ouvir de ti. Que o Senhor nos conduza esse estudo e possamos aprender cada vez mais do Senhor e aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa lição é uma exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? E nós recebemos uma exortação para todos nós quanto à necessidade de nós vivermos em unidade, de haver unidade entre os irmãos, do povo que serve a Deus. É um alerta em relação ao perigo do orgulho que sempre ameaça a unidade, pois rompe a comunhão e impede o verdadeiro serviço a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma exortação para que todos vivam em humildade e unidade, evitando a rivalidade e a vaidade, que são frutos do orgulho e são obras da carne. Quando nós lemos lá em Gálatas 5,19, ali está muito claro. E está muito claro também ali, quando lemos em Gálatas 5,19, que quem pratica tais obras não verá o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui faz um alerta a todo o povo de Deus. Faz também um contraste com o exemplo de Jesus, o exemplo supremo de humildade. Embora ele, sendo Deus, assumiu a forma de servo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Então o destaque para nós aqui hoje é a forma de servo, é que a grandeza está em servir, servir com sinceridade. Não é um trabalho simplesmente exterior, um trabalho automático, mecânico, mas é um trabalho, um serviço, um estado de espírito de servir que vem de dentro, de um estado interior, de uma sinceridade no coração, porque na verdade nós sabemos que Deus tudo vê e o que Ele contempla é aquilo que está dentro de nós. É a nossa sinceridade, é esse coração contrito, arrependido e agradecido. E nós na igreja, nós observamos e sentimos a humildade do servo de Deus realmente, não é através das palavras, mas atitudes, no partir do pão, na comunhão, no exercício das atividades, né, em qualquer área, mesmo trabalhando em áreas de destaque, no muito, e trabalhando também em áreas que não são de destaque, naquilo que não aparece tanto, como nós chamamos nos bastidores, tanto faz trabalhando de um lado ou de outro, mas é aquela característica do servo que é constante, não é? Constante no servir, constante na humildade. O orgulho, na verdade, ele destrói a unidade, porque o orgulho dá lugar a disputas pessoais, invejas. O termo usado aqui na lição é estrelismos, né, que não pode ter lugar na igreja, porque quando isso existe, quando as práticas são baseadas nessas obras da carne, o que acontece? As pessoas são machucadas, são feridas. Quem trabalha, quem age, né, em benefício próprio, ou em proveito próprio, buscando a sua própria necessidade baseada na vaidade, acaba dando um chega para lá nas pessoas, né? Afastando, desunindo. Nós não fomos chamados para isso, a igreja do Senhor foi chamada para unir, nós somos um só e nós estamos juntos e unidos no serviço do Senhor, serviço com sinceridade. Aqui na revista, nós trata dos elementos da unidade, né? Que é obra do Espírito de Deus e o nosso papel é preservá-la. Nós somos crentes, glória a Deus, crentes, convertidos, nós vivemos em espírito e nós temos a presença de Deus em nós, é bênção para a nossa vida, então nós entendemos que nós vivemos em unidade. Como está aqui na revista, nessa parte dos elementos da unidade, Deus não habita no meio de um povo dividido. Jesus orou pela unidade do povo, pela unidade do seu povo, porque sabia que Satanás trabalhava para dividir os seus, não é? E aqui na lição há muita carreira solo, competição, busca por primazia. Na verdade, Satanás, ele é o exemplo, claro, a gente lê na Bíblia, de orgulho, de inveja, não é? Então, por isso mesmo aconteceu como aconteceu com ele. Mas o nosso Deus é o contrário. Nosso Deus é Deus de união, nosso Deus é Deus de restauração, de amor, de verdade, de salvação, de graça, de misericórdia. Nós já servimos a esse Deus. E nesse versículo que está citado aqui na lição, João 17, 22 e 24,
é um trecho lindo da Bíblia, diz assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Aleluia, que trecho lindo, né? Jesus falando a respeito do povo unido a Ele, do povo de Deus, do povo dele. É verdade que nós não somos iguais. Não é? Se nós formos formos conversar a respeito aqui das nossas histórias, das nossas vidas, nós vamos entender que tem diferenças de formação, de criação, de lugar onde nasceu, onde viveu, cultura, projetos. Nós somos diferentes, mas nós vivemos essa diversidade e vivemos a unidade na diversidade. Nós cooperamos uns com os outros, nós somos um e nós lutamos pela unidade, que não é nos fazer como se fôssemos iguais e vivermos em comparação uns com os outros. Não é isso. Nós vivemos a unidade na diversidade. Ela é um imperativo, é fruto do amor, é fruto da humildade, é fruto da mente de Cristo em nós, operando em cada um de nós, em cada crente verdadeiramente convertido, que já teve um encontro com o Senhor. É um valor, na verdade, essencial à vida cristã. Nós cristãos vivemos a vida baseada nos valores e nos princípios cristãos. Então, a unidade não é você concordar em tudo, ou você não ter opiniões diferentes. Claro que sim. Podemos dialogar, conversar, mas vivendo em harmonia, em cooperação, levando em conta que os interesses dos outros estão acima dos nossos e entender sempre e sempre que a base da unidade é Cristo. Ele une pelo amor e pelo Espírito Santo que habita em nós. O verdadeiro crente, ele é unido com o outro e ele pensa no outro. Aqui na lição, nós lemos um pouco sobre unidade e tem aqui, no finalzinho, a caminhada cristã é uma caminhada de humildade, aprendendo do Cristo manso e humilde de coração. A solicitude, né? A solicitude, ela é mais do que gentileza. A solicitude é uma forma de agir pensando no outro. E a solicitude também é uma característica do crente. Para nós entendermos um pouco sobre isso tudo, humildade, unidade, solicitude também, e essa convivência que nós temos entre nós sempre, nós sabemos, e a Bíblia diz, que há uma variedade de ministérios, há uma variedade de dons na igreja, não é? Todas essas funções, elas são importantes. Para a gente entender e valorizar os dons dos outros, é preciso a gente reconhecer as nossas limitações. Tem coisas, tem situações, tem atividades na igreja, tem ministérios, que para uns é tão facilmente exercitado, é muito fácil, já para outros é muito difícil. Então, quando a gente reconhece que nós temos limitações, nós passamos a valorizar melhor as outras pessoas e reconhecer o dom que Deus deu a todos. Não são funções para se colocarem diante, ministérios, diante um dos outros com superioridade, porque elas são diferentes, mas elas são todas importantes. Por isso que há aquela comparação com o corpo humano. Então, nós não devemos entre nós nos comparar, porque o que mantém a harmonia, na verdade, é o amor, como está lá em 1 Coríntios 13, que deve guiar todos os dons. Nenhum é superior. Tudo existe para a edificação do corpo de Cristo, para o bem comum da igreja. Então, os crentes em Cristo, eles são humildes, gratos e cooperadores. Em vez de invejar, desprezar o dom alheio, é preciso reconhecer, respeitar e valorizar o que Deus dá ao outro. Se vivermos todos assim, com esse propósito de reconhecer o valor do dom do outro, nós vamos viver numa valorização constante entre nós. E esse é o propósito de todos nós, é o propósito que nós temos vivendo em Cristo. Não nos preocupar com o que o outro tem recebido, mas valorizar e se preocupar em aperfeiçoar aquilo que o Senhor nos deu para fazer melhor a cada dia para Deus. Aqui tem crente de verdade? Tem crente que entende isso? Glória a Deus, aleluia, que plateia maravilhosa de crentes de verdade. E é uma humildade de verdade, não é uma falsa humildade.
né? A falsa humildade é você praticar, ter práticas na vida que demonstram humildade. Mas a pessoa, ela é reconhecidamente humilde quando pelas suas atitudes ela vive e trata os outros valorizando-os, procurando não machucar, se preocupando com o outro, se respeitando, valorizando, como eu já falei, reconhecendo limitações, servindo com alegria, né? Seja em qualquer função que estiver. E realmente, para obedecer, para ser um crente fiel e viver na obediência a Deus, é preciso ser humilde. Porque obedecer é se submeter à vontade de alguém. Então, para a gente se submeter à vontade de alguém, é preciso ser humilde. É por isso que a criança, ela é pura e ela é mais fácil de receber a verdade do reino de Deus, porque ela tem muito mais facilidade de obedecer e de se submeter à vontade de alguém. Ela é realmente humilde. Aquele que é humilde não se ofende com a correção, muito pelo contrário. Quando somos corrigidos, nós devemos receber aquilo com oportunidade de crescimento para nós. E a quem corrige, quem nos ajuda, muitas vezes nos orientando, está fazendo aquilo com amor. E veja só, na Bíblia, em Mateus 18, versos 15 e 16, tem um texto ali que fala, se você tiver algum problema, alguma dificuldade com seu irmão, alguma contenda com seu irmão, o que você deve fazer? Deve ir com ele. Por quê? Porque a intenção aqui é restaurar a comunhão. A intenção não é manter a distância ou que cada um fique magoado, aborrecido com o outro. Então, o certo é você ir com seu irmão, com ele. Não é chamar uma plateia para ver isso ou sair contando o fato para os outros sem falar para o irmão e sem resolver a questão. A Bíblia nos ensina, Jesus todo o tempo, quando nós pensamos em Jesus, é restaurar, reunir, refazer aquilo que está quebrado, aquilo que está ruim, aquilo que o diabo entrou e esfacelou. O Senhor está aqui para restaurar, reconstruir, resolver, trazer a unidade no meio do povo dele, para o povo dele. Então, se tem algum problema com o irmão, vai com ele. Se necessário for, se não resolver só a conversa com o irmão, chama a testemunha. Se chamar o pastor ainda é melhor, não é? Mas fica ali só entre eles, ali resolve, ali ora junto, resolve a queixa, resolve a mágoa, mas não sai falando, nem guardando mágoa, nem se afastando, se coloca no lugar do outro e entende que o propósito é o arrependimento e a restauração da relação, do relacionamento. A solicitude, como eu falei, é a expressão prática da humildade. O que é isso? Da humildade, do amor, é preocupar-se sinceramente com o outro. É mais do que gentileza, é empatia, é se colocar no lugar do outro, é desejar um bem-estar material e espiritual ao outro. Queridos, hoje nós vivemos um tempo difícil, não precisa eu falar, todo mundo sabe. As pessoas, às vezes, elas estão com problemas interiores, sofrimentos, depressão, que é a doença do século, como a gente tem ouvido falar, e nós nem sabemos o que as pessoas estão passando. Todos nós vivemos no meio da impiedade, nós estamos ainda no mundo, e às vezes nós sofremos duros ataques de Satanás no mundo, e as pessoas estão feridas, estão tristes. A gente lê sobre isso, né? Tem pessoas que estão sofrendo de depressão e estão naquele estado de riso, que a gente não percebe o que elas estão sofrendo. Então é preciso ter muito cuidado ao agir com as pessoas, porque às vezes uma ferida a mais, um toque de desprezo a mais, pode acabar com a vida da pessoa. Ela já estando daquela forma, nós não fomos realmente chamados para isso. Nós temos como exemplo Jesus Cristo, que é o supremo exemplo, como está aí na nossa lição. O maior exemplo de renúncia, o maior exemplo de esvaziamento, não de esvaziamento da sua divindade, mas de esvaziamento no sentido de abrir mão das prerrogativas, dos privilégios e da sua condição de Deus para habitar aqui entre nós e morrer da forma que morreu, né? Morrer na cruz como morreu, daquela forma. Aqui na lição de vocês na nossa lição, a teologia de Paulo está conectada à vida. O pano de fundo da sua argumentação é que se Jesus, o Filho de Deus e a segunda pessoa da Trindade, foi capaz de um ato de renúncia de tal magnitude em prol de pecadores,
por que nós ficaríamos agarrados a supostos direitos, exigindo tratamento especial e comprometendo a unidade do corpo de Cristo? É uma chamada de atenção para nós mesmos, para olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que é o exemplo supremo para nós, não só de renúncia, de humildade, mas exemplo de obediência também. Como está aí na lição, a sua humilhação, ela não foi imposta e nem tampouco ela foi encenada, mas ela foi real, vivida por ele, no sentimento de querer obedecer, de ir até o fim, né? Então, a cruz foi o mais alto grau da obediência de Jesus, o nível mais elevado. Não só se tornou um ser humano, mas morreu de uma forma humilhante, né? Então, de eterno rei do céu, ele veio a morrer como um criminoso amaldiçoado. Tudo isso porque ele não procurou a sua própria vontade, mas ele obedeceu. E por isso, pela sua grande obediência, houve a sua grande exaltação. Sendo Deus, dono e criador de tudo, soberano, eterno, né? Onipotente, onipresente, onisciente, imutável, ele se fez servo e Deus o exaltou sobremaneira. Essa sua grande renúncia o levou a merecer a mais elevada das recompensas. Depois, nós passamos agora aqui para o tópico desenvolvendo a salvação. Os filipenses, eles não podiam ser obedientes só com a presença do apóstolo Paulo lá, com a presença física dele lá no meio deles, né? Nós também temos que entender, nós precisamos aplicar no diário, na nossa vida diária, essa nossa relação com Deus. Ser crentes de verdade quando ninguém está vendo, quando ninguém está observando, quando ninguém está cobrando, mas é um estado interior nosso. Precisamos cuidar do nosso testemunho pessoal. Embora a salvação ela seja um ato de graça, de misericórdia de Deus, um presente, um dom gratuito, nós não merecemos, não é? Ela não depende das nossas obras, mas ela precisa ser desenvolvida na nossa vida com temor, através da santificação. E é um processo que só é possível com o Espírito Santo agindo em nós. Então, o crente, ele não obedece só quando ele é observado. Eu já disse, Deus vê tudo. O crente, ele conhece, ele sabe dessa verdade que o nosso Deus olha o nosso interior e esse interior é que reflete o nosso exterior. Deus nos chama para sermos irrepreensíveis, aquele que não merece realmente repreensão, sermos sinceros, sermos luzes, né? Luz nesse mundo, iluminando nos nossos relacionamentos, principalmente, porque nós fomos chamados para isso, para pregarmos o Evangelho, e nós pregamos com a nossa vida. Nós aguardamos o Senhor. A nossa vida é uma preparação para esse dia em que teremos o encontro com o nosso Mestre. A nossa esperança não é nesse mundo, nós sabemos disso. A nossa esperança, ela está na vinda de Jesus e está muito bem enfatizada aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses. Os bons relacionamentos, não é? Aqui o apóstolo dá o exemplo de Timóteo, dá o exemplo de Epafrodito, e eu sou muito grata a Deus pelos pastores aqui da nossa igreja, pela oportunidade que eu tive uma vez de ministrar uma lição na revista sobre Timóteo. Realmente eu aconselho a todo aquele que tiver um tempinho, ler a respeito desse servo de Deus, que é um exemplo para nós. E o apóstolo Paulo, ele nos chama aqui a observar o exemplo desses dois homens, Timóteo e Epafrodito. Timóteo foi um grande amigo, assim como Epafrodito. Amigo é coisa boa. Quem gosta de ter amigo, não é? Imagine, eu gosto muito de ser casada, de ter o meu marido. Meu casamento, graças a Deus, é muito bem sucedido. Mas eu sou muito feliz porque meu marido é meu amigo, né? E é muito bom nós sabermos que a nossa esposa, né, os homens, é nossa amiga. Os nossos filhos são nossos amigos. Os nossos irmãos são nossos amigos. Nós temos amigos. Amigos é bom. Nós devemos ter relacionamentos. Todos os princípios cristãos, eles devem estar presentes nos nossos relacionamentos. Empatia, amor, lealdade, fidelidade. O orgulho, vou voltar lá, cega e destrói relacionamentos. Porque quando nós nos achamos melhores, e isso é fruto do orgulho, e nós precisamos evitar isso, estar atentos, porque é uma cilada de Satanás todo o tempo na nossa vida. Acabamos praticando o que não queremos, porque cegos pelo orgulho, fazemos o que não queremos, fazemos o que nem é, vamos dizer assim,
não sou eu não sou assim. Às vezes praticamos, fazemos o que não devemos, porque realmente o orgulho cega. E nesses nossos erros, nessas nossas quedas, movidos pelo orgulho, nós perdemos pessoas muito boas na nossa vida. Às vezes Deus nos dá a oportunidade, a bênção de ter pessoas decentes, boas, que podem ser amigos de verdade, que podem ser pessoas em quem podemos confiar. E às vezes perdemos por situações dessas na nossa caminhada. Então hoje essa lição, ela serve para todos nós, nesse estudo, como um alerta, né? Um alerta. E o que na verdade nós precisamos ter, e a Bíblia Sagrada nos ensina sobre isso. Eu vou ler um versículo aqui que nos ensina muito. Em Romanos 12:3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É você estar pensando de si próprio além do que você verdadeiramente é. Nós precisamos ter uma visão equilibrada de tudo isso, uma visão equilibrada de nós mesmos, de que nós temos limites, e nós somos limitados mesmo, todos nós, e quando nós entendemos isso, nós valorizamos mais os outros, e quando nós valorizamos mais os outros, nós vivemos muito melhor. Veja só o que diz aqui também em Romanos: dedique com amor fraternal, prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Imagine nós aqui, um ambiente aqui na igreja, em que no lugar de eu dar honra para mim, eu dou honra para o meu irmão. Se cada um de nós agir assim, todos nós nos sentiremos muito honrados, e nós teremos uma convivência de valorização uns para com os outros. Então nós precisamos ter essa visão equilibrada de nós mesmos. Às vezes o diabo nos cega de tal forma que agimos como se fôssemos superiores, como se nós estivéssemos num patamar sempre muito maior em relação às outras pessoas, e isso não existe. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, todas as oportunidades na nossa vida, é Deus que nos dá, Deus que permite, Deus que faz, e Ele sabe a quem exaltar no tempo certo, e Ele sabe também a quem humilhar no tempo certo, e nós devemos receber essa exaltação de Deus com humildade, com um coração realmente grato diante do Senhor, e aí que Ele possa ver em nós isso, né? Essa verdadeira maturidade do crente é servir com humildade, valorizando o papel de cada um na comunidade. Quando nós atrapalhamos o exercício dos dons dos nossos irmãos, dos ministérios, daquilo que Deus concede, nós estamos atrapalhando a edificação do corpo de Cristo, porque os dons espirituais, eles são dados não para a exaltação de ninguém, mas para o bem comum da igreja. Quando nós aprendemos a conviver assim no nosso meio, lá fora conviveremos muito melhor. Estaremos prontos a que a nossa vida seja realmente uma pregação. Toda capacidade vem de Deus. Tudo o que somos, o que temos, o que fazemos, é porque o Senhor nos dá. É claro que a promessa de Deus, ela sempre vai se cumprir no tempo de Deus. E se Ele nos promete a bênção, se Ele nos promete a honra, Ele vai nos dar. Mas nós não nos exaltamos. O nosso coração é no Senhor um coração humilde. E nós temos que reconhecer que Deus faz na nossa vida, Deus faz na vida do nosso irmão, Deus faz na vida do outro. E nós devemos nos alegrar, devemos orar e devemos nos alegrar por aquilo que o Senhor Deus faz na vida do nosso irmão também, porque isso vai nos ajudar a viver essa unidade em Deus, esse amor de Deus. Meus irmãos, o que ajuda muito nesse processo de santificação é nós termos um devocional com Deus. Eu estava meditando sobre isso ontem, um devocional de verdade, um devocional eficaz. Quando nós buscamos cedinho, né? Eu não sei quem tem esse hábito de fazer um devocional cedo, mas também quem tem em outro horário, não tem problema. Mas buscarmos verdadeiramente naquele momento, ler a palavra de Deus com aplicação na nossa vida, buscar o entendimento no Espírito Santo, orar a Deus, sabendo que a oração, ela não é um monólogo, só a gente fala, só a gente pede, não, Deus fala com a gente também. A oração, ela é um diálogo com Deus. O Senhor nos conhece, Ele fala conosco através da sua palavra, e o seu Espírito muda a nossa vida.
Nós não somos perfeitos, quem somos nós? Mas nós estamos dispostos a cada dia a aprender e a amadurecer em Deus e com Deus. Quando nós temos esse devocional eficaz, porque a gente precisa mudar a nossa mente para a gente conseguir chegar nesse patamar, né, de ter um contato com o Senhor que Ele mude. Então a gente renova a mente e passa a ter a mente de Cristo mesmo. Isso acontece. A mente de Cristo é valorizar o que Cristo valoriza. É viver olhando para as pessoas, viver o mundo, esse tempo que nós estamos aqui, baseados nos valores e nos princípios de Deus. Esses princípios que nós estudamos aqui todo domingo, que a nossa igreja faz questão de nos ensinar, de passar para nós sempre, através de lições maravilhosas da Bíblia Sagrada. Quando nós temos essa mente renovada em Cristo, como está lá em Romanos 12, muito facilmente para a gente ler, nós temos escolhas eficazes na nossa vida. Nós passamos a ter uma vida melhor, a vida que Deus tem para nós. Fazemos escolhas eficientes, nós temos uma rotina mais eficiente, nós estabelecemos prioridades reais e que vão nos trazer algo que Deus quer para nós. Os planos do Senhor para nós são planos de bem e não de mal. Então essas escolhas, essas prioridades eficazes nos fazem ter uma vida melhor. Nesse tempo que nós vivemos agora, né, falamos tanto em sustentabilidade, né, nesse meio ambiente, nessa natureza maravilhosa que Deus criou para nós vivermos nela e também para nós cuidarmos dela. Tem uns princípios aí que a gente pode aplicar para nós: a não destruição, não é? Não destruir aquilo que Deus nos deu, ser agradecidos por aquilo que o Senhor já nos deu. E se nós formos pensar nisso, o Senhor já nos deu e tem dado muita coisa boa. A nossa família é coisa boa, a salvação é um presente de Deus maravilhoso, a nossa igreja, os nossos líderes, a Bíblia Sagrada, a nossa disposição é bênção. Os livramentos, se eu for falar aqui, eu sei que todos nós aqui vamos ter o que falar. Então o princípio da não destruição de nada, agarre-se ao que o Senhor já lhe deu e contemple e lute, persevere para que aquilo seja preservado na sua vida, né? Tem outro princípio também que a gente lembra do meio ambiente, é não consumir demais aquilo que não é necessário, né? Isso diz respeito a tanta coisa. Precisamos preservar não gastando água, não consumindo. A gente também pode consumir menos, coisas que são desnecessárias, atitudes que não vão nos trazer nada de bom, relacionamentos que tantas vezes só nos prejudicarão. Então são princípios que podemos aplicar para a nossa vida, que nos trarão uma vida mais eficaz, mais feliz e que agrada mais ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, toda essa semana. Em nome de Jesus.